Bem-vindos, bem-vindas mais uma terça-feira juntos aqui para estudar a Palavra de Deus, a Santa Bíblia, que está dando certo há mais de 2000 anos, para que a gente possa aprender e colocar em prática em nossas vidas. E hoje o nosso tema está bem legal. Ele diz assim: o luto não pode durar para sempre. Super importante na vida de cada um de nós. Ah, mas eu não estou passando pelo luto. Essa palavra não se aplica para mim. Se aplica sim, porque o luto não é só morte. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, essa palavra de hoje é mais ou menos uma continuação da palavra que eu dei terça-feira anterior, que falou assim: Deus só repreende a quem ama. Então, se você assistiu aquela palavra, você viu a história que eu contei do rei Davi. E aqui eu vou dar continuidade às consequências dos atos e do pecado cometido por Davi. Então, vai ser show de bola. Vou perguntar para você: você já está inscrito no meu canal no YouTube? Já foi lá? Se não foi, me procura, Roberto Charoni com CH, e vai lá, se inscreve, aciona o sininho, marca a opção todas, para você receber uma mensagem toda vez que eu gravar um vídeo novo. Sempre chega uma notificação para você, vídeo novo. Aí você vai lá e assiste. E no Instagram, curte, compartilha, e lá também você vai ter um link na minha bio, onde você clica lá e vai direcionar diretamente para o YouTube, para você assistir a palavra, a mensagem de hoje inteiro teor. Então não tem como errar. Vai lá, se inscreve, e também no Instagram, curte, compartilha. Então, gente, vamos iniciar aqui a nossa mensagem abençoada, que, como eu falei para você, é uma continuação. Eu vou falar sobre luto. O que é o luto? Luto, na verdade, é um conjunto de sentimentos misturados que causam instabilidade emocional, cognitiva. Então, isso é o luto. É uma confusão de sentimentos na cabeça da gente, que uns reagem de uma forma e outros reagem de outra forma. Mas ninguém passa por aqui, por essa terra, sem luto, sem passar pelo seu momento de luto. Tenha certeza disso. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com o luto nas nossas vidas. Isso é uma realidade. Posso dizer, infelizmente, mais ou menos. Você vai entender por que o luto não é tão ruim. A morte não é tão ruim como algumas pessoas pensam. Inclusive, tem uma pesquisa em faculdades americanas que dizem que os dois maiores medos da humanidade: o primeiro, da morte, e o segundo, falar em público. Então, para você ter uma ideia, a morte está em primeiro lugar. E aqui nós vamos trabalhar essa questão do luto, que ele não pode durar para sempre na sua vida. É verdade. Você tem que ter uma forma de agir, uma forma de se comportar, uma forma de ter fé, acreditar que o luto vai ser passageiro na sua vida e depois tudo se transforma. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que geralmente o luto se refere à morte. Ah, alguém está de luto. Quem morreu? Toda vez é isso. Quem morreu? Quem foi que morreu? Quem morreu? Hoje mesmo eu perguntei para minha esposa, fiz uma pergunta para ela técnica, que ela é psicóloga hospitalar, trabalha com luto, trabalha com pessoas que falecem no hospital. E eu perguntei para ela: resume numa frase, o que é o luto para você? Aí ela me mandou uma mensagem: quem morreu? Então a ideia do ser humano é, quando a gente fala de luto, já pensar em morte. Mas o luto não é somente morte. Existe luto de uma condição financeira que você teve no passado e que hoje não tem mais. Existe o luto do divórcio. Você era casado, tinha uma família, agora você não tem mais. Existe o luto de uma empresa que faliu, de um negócio que você tinha que não deu certo, que você empregou toda a sua energia ali naquilo e não deu certo. Então tem vários tipos de luto. Até a morte de um pet, de um cachorrinho, de um gatinho, você pode também ficar triste e ficar de luto por causa de um falecimento de um pet. Então, o luto, na verdade, ele é amplo, mas as pessoas focam mais na morte. Isso é natural da humanidade, sempre assim. Então, como eu disse para vocês, que existe uma continuação da palavra anterior que eu dei na última terça-feira, que fala: Deus só repreende a quem ama, que eu contei a história para vocês de tudo que aconteceu na vida de Davi, quando ele cometeu aqueles pecados do adultério e do homicídio. Agora eu vou nas consequências, eu vou no que Deus
causou na vida dele alguma das consequências. E eu vou pedir para você agora abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, que diz assim, vamos lá, versos 13 a 23, eu vou ler para você, 13 a 23, já conseguiu encontrar? Então vamos lá. Davi confessou ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas, por teres ultrajado o Senhor mediante tua atitude, o filho que tiveste morrerá. Lembra que ele mandou buscar Batseba, que estava se banhando, e mandou buscar até os seus aposentos, e lá manteve relações sexuais com ela, e ela engravidou, lembra disso? Então, é desse filho que Deus está falando aqui. O filho que tiveste morrerá. E Natã se despediu de Davi, foi para casa, depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dara a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Deus feriu a criança. E Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos, oficiais de Davi no palácio, se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo e ajudá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis e também recusou o alimento. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: quando o menino estava vivo, nós aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer uma insensatez. Olha só, o luto poderia levá-lo a uma insensatez. Os anciãos falando antes de dar notícia para Davi de que seu filho, bebê, havia falecido, porque Deus feriu. Vou explicar. No 7º dia, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de dar notícia, né? Como podemos agora dizer, que a criança morreu. Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Então, imediatamente, Davi levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário do Senhor e se prostrou. Retornou para casa, mandou que lhe servisse uma refeição e comeu. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram: por qual motivos ages dessa maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e pranteastes, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e viestes a comer. Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe o Senhor venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Por que poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Olha o pensamento e a profundidade do que Davi falou. Enquanto a criança estava ali em sofrimento, ele orou e jejuou e pranteou para que Deus tivesse misericórdia de tudo que ele tinha feito errado. Mas não deu certo. Deus feriu a criança e o bebê morreu. Quando o bebê morreu, ele disse: agora não adianta mais. Não adianta mais eu chorar, prantear e jejuar. A criança já foi levada. Deus já levou. Aí ele diz assim no final, que eu vou repetir: poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim, disse Davi, é que irei para onde ele está,
mas ele não voltará para mim. Por que que Deus feriu a criança? Essa criança era fruto de um adultério e de um homicídio. Então ele seria sempre motivo de uma lembrança de algo ruim. De algo ruim. E por que que Deus se aborreceu tanto com Davi? Porque Davi era um escolhido do Senhor, era um ungido do Senhor, escolhido para governar Israel. Então, naquele momento que ele cometeu aqueles pecados e aqueles crimes, ele denegriu o nome do Senhor, que o escolheu para ser o rei de Israel. Você entendeu a profundidade de por que Deus fez isso? Além de ter sido muito grave o que Davi fez, Deus feriu a criança, para não ficar como lembrança dos pecados terríveis que Davi cometeu. E também porque Davi havia exposto o nome do Senhor, que o havia escolhido para ser rei de Israel. Mas ele teve uma atitude. Até enquanto a criança estava lutando pela vida, ele estava jejuando, orando, pranteando. Mas a partir do momento em que a criança morreu, ele disse: agora eu não posso fazer mais nada. Agora Deus levou. Então agora eu vou me restabelecer e dar continuidade à minha vida. Ah, mas aí Davi ficou rindo, ficou feliz de novo? Não estou falando isso. Não estou falando que ele ficou feliz. Eu estou falando que ele se restabeleceu. Ele comeu, ele se vestiu, ele passou perfume, ele penteou o cabelo. Ele se restabeleceu porque não tinha mais nada para fazer. Deus já havia levado. Vocês entenderam a profundidade do que eu estou dizendo? Então, olha como Davi, de uma forma inteligente e consciente, reagiu após a morte do seu bebê. Todos nós temos uma forma diferente de viver o luto. Não tenha dúvida disso. Uns pranteiam, outros entram em depressão, outros parece que a ficha não cai, a pessoa fica em estado de choque. Outros demoram uma semana, um mês, um ano, outros. Então cada um tem uma forma de viver o seu luto. Cada um tem uma forma. Mas eu quero dizer para vocês que eu já passei por isso. Meu pai terreno é falecido. Ele já faleceu, eu acredito, 11 anos atrás. Salvo engano. E meu pai era muito próximo de mim. Era um querido. Foi um super pai na minha vida. E eu senti muito a morte do meu pai. Meu pai ficou doente, morreu com 61 anos. Completou 61 anos na UTI. Morreu de diverticulite. E o papai sempre foi um pai muito presente, muito amável, muito carinhoso. E aí eu perdi o meu pai. Eu sei o que é essa dor do luto. E eu sei que é uma dor física. Eu sei que dói dentro do peito. É uma dor que eu não tenho explicação. É uma angústia e uma dor de saber que eu não vou vê-lo mais. Em compensação, o tempo vai passando e aquela dor vai se transformando em saudade. E essa saudade vai te remetendo para lembranças boas, o aprendizado que ele deixou para você, tudo que ele fez em vida. Com você, você consegue converter a dor em boas lembranças. Aconteceu isso comigo. Não sei se acontecerá isso com outras pessoas, com você ou com outra pessoa, mas comigo aconteceu assim. Hoje eu não tenho mais a dor do luto, não sofro mais por isso, mas tenho boas lembranças do meu pai. Boas lembranças. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 57, versos de 1 e 2. O justo morre, e ninguém pondera isso no seu coração. O justo, aquele que é justificado em Jesus Cristo. Homens justos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Então, Isaías está dizendo aqui o quê? Que na verdade a gente não entende.
A gente nem chega a pensar, poxa, mas um justo faleceu, um justo pereceu. A gente tem que entender que muitas vezes Deus recolhe um justo para que ele seja poupado do mal. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra. E aquele que segue uma linha reta, que segue em retidão na sua vida, encontrará a paz. A paz que excede todo entendimento, é aquela que não se explica. Que no meio do caos você consegue estar em paz, porque você confia no teu Deus. A morte é complexa. É profundamente emocional. Porém, mais cedo e mais tarde não adianta, gente. Não adianta. Ou eu ou você vamos passar pelo luto. Vamos passar pela morte. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos passar. E faz parte da vida da humanidade. Faz parte da vida. Porque na palavra de Deus, você que está no luto, você que está passando por um pós-morte de alguém da família, um ente querido, alguém, um amigo, e você está entristecido e sem esperança, procure aqui, na palavra do Senhor, na palavra de Deus, o seu conforto e a sua esperança. É assim que você consegue se restabelecer depois da perda de um ente querido. Assim como reagiu Davi. Ele chorou, jejuou, pranteou, fez tudo enquanto a criança estava viva. Depois que morreu, que Deus recolheu, ele disse, agora não há mais nada o que fazer. Agora, não é ele que vem a mim. Eu jamais poderia trazê-lo de volta, mas eu sim irei até ele. Ele está dizendo que irá até a presença do Senhor. Ele irá até a presença do Senhor e lá vai encontrar o seu filhinho. Você compreendeu isso? A profundidade. Isso, e, gente, isso não sou eu que estou falando. Não é um pastor que está falando. Quem está dizendo isso para vocês é a palavra de Deus, é a verdade absoluta. É a verdade absoluta. Davi jamais poderia trazer de volta, mas ele disse, mas eu irei onde ele está. Porque na presença de Deus, após a sua morte, ele vai encontrar o seu filhinho. Está aqui na palavra. Entendeu? Você compreendeu a profundidade? O apóstolo Paulo nos deixou uma dica a respeito da morte. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, verso 21, diz assim, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas peraí, não entendi essa frase. Como é? Viver é Cristo e morrer é lucro? Como assim? Viver é tentar viver uma vida de acordo com os princípios de Jesus, de acordo com a palavra. Viver é viver aqui nessa terra procurando ao máximo, suando para você viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Viver em Cristo. Viver é Cristo, é viver conforme Cristo vivia. É impossível para a humanidade, mas eu posso tentar, eu posso me esforçar, eu posso tentar evoluir na minha vida. Isso que Deus espera da gente, não é a perfeição. Até porque, como eu sempre falo, ela não existe. Só em Jesus. Mas, eu digo para você, você tem que ter uma vida em Cristo. Viver é Cristo. Por quê? Viver de acordo com o que Ele nos deixou, com o que Ele nos ensinou. E a morte é lucro. Por que o que a morte é lucro? Porque a morte é a partir daí que eu vou ter uma nova existência na presença de Deus. É a partir da minha morte. Se eu quiser um dia ir para o reino dos céus, eu preciso antes morrer. Concorda com isso? Para eu poder ir para o reino dos céus, eu preciso antes morrer. A não ser que eu seja arrebatado, mas isso é uma outra mensagem que eu vou passar para vocês mais lá na frente, sobre o arrebatamento. Mas aqui, hoje, para que eu vá para o reino dos céus, para que eu tenha uma vida na presença do Senhor, eu preciso passar pela morte. Não tem jeito. É o procedimento, é o fluxo para eu ter a vida eterna, é passar pela morte. Saiba disso. E Paulo nos deu essa dica. Então a morte não é um fim absoluto, gente.
Não é um fim absoluto. Pelo contrário, é uma transição. É uma transição de uma vida terrena para uma nova existência na presença de Deus. Ah, mas morreu, eu não vou mais ver. Vai ver sim. Vai ver sim. Se foi um justo, alguém justificado em Jesus, você verá sim. Assim como disse Davi, jamais poderei trazê-lo de volta, mas eu irei até ele. Eu irei até a criança. Porque na presença de Deus você reencontra. Você reencontra. Está na palavra. Disse Davi. Disse Davi. Tem gente que deprime depois do luto. Entra em depressão, profunda tristeza, desesperança. Ah, a vida acabou. Realmente deve ser muito difícil você perder um filho, por exemplo. Muito difícil. Uma coisa é o filho perder os pais. Outra coisa são os pais perderem os filhos. Muita coisa aconteceu na pandemia. Muitas mortes houveram na pandemia. Muitos filhos morreram e deixaram os seus pais. E muitos pais morreram e deixaram os seus filhos. A dor da perda de um filho, eu não consigo nem ter ideia. Mas trabalhar o luto em Jesus, trabalhar o luto, buscar aquele que é a própria esperança, Deus, Jesus de Nazaré, é a própria esperança. Ele é a nossa esperança e Ele é a vida. Ele disse, eu sou a vida. Então, se você passa pelo luto, se agarre em Cristo, se agarre em Jesus. Vá buscar a sua esperança na palavra de Deus. A tristeza, ela tem um ponto final. O luto não pode durar para sempre. Tem um ponto final. A partir daquele ponto final, você vai se levantar, você vai se banhar, você vai passar perfume, você vai pentear os cabelos, você vai comer e vai dizer, agora eu estou com a minha esperança no Senhor. E a minha vida vai continuar, porque eu estou com Cristo ao meu lado. E o luto acabou. O luto acabou. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 14. Quando eu falar dormem, entendam, morrem. E quando eu falar adormeceram, entendam, morreram. É porque a Bíblia fala em adormecer, dormir. Na verdade, está falando da morte. Então, quando eu falar essa palavra, você já sabe que eu estou falando adormeceram, morreram, dormem, morrem. Irmãos, não queremos que vos sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e ele aqueles que nele dormiram. Meu Deus, que maravilha! Coisa mais maravilhosa, gente. Que coisa mais maravilhosa. Não sejam ignorantes. Não sejam ignorantes com aqueles que dormem, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. A minha esperança está em Jesus. A minha esperança está em Cristo. A esperança de Davi estava em Deus, porque Jesus não tinha nascido ainda. A esperança de Davi estava em Deus. Ele disse, eu não posso trazê-lo de volta, mas eu vou até ele. A esperança, gente, está em Deus, está em Jesus. Não sejam ignorantes. Ele diz assim, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e ele, aqueles que nele dormiram, adormeceram, como você quiser dizer. Entendeu? Ele trará de volta aqueles que dormiram e que dormiram crendo nele. Acredite, a sua esperança tem que estar nisso. A sua esperança tem que estar em cima de Jesus, de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que ressuscita. Jesus morreu e ressuscitou. Assim acontecerá conosco, desde que a nossa fé esteja depositada em Jesus. Ah, não, minha fé está em Deus. Esquece. A sua fé para salvação,
para o reino dos céus tem que estar em Jesus. Ele é o intermediário. Não foi Deus que desceu e morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Foi Jesus. Foi Jesus. Então não esqueça, mesmo que você esteja passando por as piores dores do luto, jamais esqueça que Deus é conosco. E Ele, a palavra dEle é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Creia em Jesus, porque o luto, o seu luto, não pode durar para sempre. Vem comigo agora, que eu vou te mostrar uma bela canção, um belo louvor, para que você saia desse luto a partir dessa palavra de hoje. Vem comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, tempo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, tempo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, tempo não há,
Gente, a gente se vê na próxima terça-feira com uma nova mensagem aqui para instituir sua vida, para que você tenha uma vida melhor aqui na Terra, aqui, toda terça-feira, comigo, na nossa mensagem semanal. A paz seja com todos. Amém. Obrigado, filho. Nada. Tchau. Paz. Tchau.